Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje vou falar de trechos meus prediletos sobre o livro que eu li, o último, da biografia do Paul Whelan, escrito pelo próprio. Muito interessante, muito bacana, mas antes vai curtindo esse vídeo aqui e espalhando para quem você mais ama. Eu li, né, terminei de ler hoje, quando eu gravo esse vídeo, a biografia do Paul Whelan, né, que eu contei toda uma história lá na outra rede, a famosinha, pois é. E aqui eu quero discorrer os pontos prediletos que vieram à minha vista, que eu acho muito interessante aqui comentar com vocês. O primeiro ponto é a questão de que o Paul Whelan, ele era muito visionário, ou seja, o Bill Gates fez a Microsoft e ganhou fama, mas de fato o visionário era o Paul Whelan. Assim como no lado da Apple, o Steve Jobs era o cara ali da comunicação, mas quem era o gênio por detrás disso era o Steve Wozniak. Então a gente percebe que ele tinha uma visão de futuro muito além do seu próprio tempo. Ele imaginava redes locais, interface também, né? No caso, redes locais que se interagiam umas com as outras. Ele imaginava uma inteligência artificial avançada que suprisse as nossas necessidades, uma coisa muito interessante, muito bacana, e abre aspas. Ele falou sobre isso lá nos anos 80, repetiu isso em 2011, porque o livro é de 2011, e ele já faleceu de linfoma não Hodgkin em 2018, se eu não me engano, maio de 2018. E ele já tinha essa visão de mundo avançada. E ele até disse uma frase que é o seguinte, que quando uma coisa está começando, em sentido de tecnologia, avanços tecnológicos, essa coisa, ela pode de fato dar uma guinada e uma mudança no estilo de vida das pessoas. Mas quando essa mesma tecnologia surge de maneira muito antecipada, ela é capaz de fracassar num período muito adiantado daquele que poderia ser o avanço dessa mesma. Então, muito interessante, muito notório essa visão de futuro, essa visão, essa coisa mais visionária, de fato, que é a palavra correta, do próprio Paul Whelan. Segundo, o que também me chamou a atenção, acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi a relação dele pessoal junto com o Bill Gates, que assim, entendo que eles fundaram a Microsoft, uma coisa que revolucionou o mundo, todas essas coisas aí. Porém, entretanto, todavia, a relação deles nem sempre é das melhores. Muitas vezes o Paul Whelan, segundo o que ele relata no próprio livro, ele dava algumas ideias, dava alguns contornos a tipos de desafios que tinham, etc., essas coisas, e o Bill Gates muitas vezes barrava essas soluções por ele proposta. Então, é um negócio assim muito bizarro, porque o Paul Whelan acabou saindo da Microsoft, né, do comando da Microsoft, segundo ele, em meados ali do começo dos anos 90. E aí, ele meio que se distanciou do Bill Gates, mas nunca perdeu a admiração, nunca desejou o mal, coisas do tipo, segundo relatados no próprio livro. E teve um detalhe também, no meio da história toda, essa questão da relação entre Bill e Paul Whelan, que quando o Paul Whelan descobriu aos 28 anos de idade que ele tinha esse linfoma não Hodgkin, eles simplesmente tiveram uma relação um pouco mais estreita, ainda com os atritos, só que em uma menor incidência desses mesmos, ou seja, teve que surgir um negócio desse com o Paul Whelan e subsequentemente as coisas apaziguarem nesse sentido dos atritos no âmbito mais pessoal entre os dois, né? Que também se insidiava dentro ali do quartel-general da Microsoft. E também um bônus sobre isso, eu lembro daquele documentário do Bill Gates, que eu não sei se ainda tem na Netflix, eu vi em 2018 para 2019, se não me falha a memória, chamado Tornando-se Bill Gates. E aí, quando é citado pelo entrevistador sobre o falecimento do Paul Whelan, ele disse que chorou muito, se sentia arrependido, não deveria ter feito tantas maldades com o amigo do qual ele fez, essas coisas todas que sempre bate o arrependimento, que eu acho muito lágrimas de crocodilo da parte dele. Mas enfim, né? Cada um é cada qual. E outra parte que me chamou bastante atenção no livro eram os investimentos na área de tecnologia que o Paul Whelan fazia. Ele
na infância, segundo o que o mesmo relata, era muito entusiasta dessa coisa de foguetes, de espaço, tanto que ele investiu num projeto de propulsor, né, de avião, que lá em 2003, se não me falha a memória, outubro de 2003, superou a atmosfera pela primeira vez. Negócio muito interessante, muito bacana, que ele desembolsou assim enormes quantias de dinheiro e que se tornou muito importante também para esses avanços dessas corridas espaciais de viagens, né, para outros planetas, no caso, as viagens espaciais. Tanto que ele até se encontrou nessas andanças aí, dessas questões de aviões que vão acima da atmosfera, com o Richard Branson, da Virgin. Então, o mesmo percebeu que poderia sim ser um avanço tecnológico muito interessante para a humanidade e, subsequentemente, trazer essa coisa muito curiosa que é a questão de se viajar para outro planeta. Coisa assim bizarra de outro mundo. Mas esse livro do Paul Whelan eu achei muito curioso, muito interessante, como eu disse lá na famosinha, na rede famosinha, que ele quebrou um paradigma do qual eu tinha lembrado dia desses, que é o seguinte, não sei se você lembra, deve ter visto aí por aí pela internet, pelas redes sociais, uma frase, aliás, uma história que contam sobre o Bill Gates e os filhos deles se eu não me engano, num restaurante aí americano, né? Onde os filhos deram uma gorjeta maior e ele, o próprio, deu uma gorjeta menor pro garçom. E o garçom foi perguntar pro mesmo e ele disse, os meninos aí são filhos do dono da Microsoft. Eu sou filho de um carpinteiro. Só que na verdade, te enganaram com essa frase. Pois é, que os pais do Bill Gates eram muito bem abastados e obrigados. O pai advogado, como se fosse um diretor da Ordem dos Advogados nos Estados Unidos, e a mãe professora, que chegou até o nível universitário e era ativista de causas humanas. Você pode procurar no Google para ver que eu não estou mentindo. E isso daí quebra todo o paradigma daquela velha falácia que o pessoal vai dizendo que o Bill Gates era coitadinho, não sei o que. Pois é, Paul Whelan fala na própria biografia dele e, mais uma vez repito, pesquise no Google para dizer que eu não estou mentindo sobre isso. Bote assim no Google. Qual a profissão dos pais do Bill Gates? Ponto. Vai matar a charada e vai quebrar mais uma notícia falsa aí que estão disseminando sobre dessa questão, né? Mais uma, né? Enfim, te enganam e você não percebe aí do outro lado, beleza? Então, por isso que eu digo, é importante sempre ler para poder conhecer o mundo ao nosso redor. Óbvio, dos livros certos, né? E daqueles livros que de fato não são tendenciosos, essas coisas que vocês devem saber aí muito bem. Se não, você me segue aqui embaixo, vai ter o meu perfil do lado da rede famosinha. Tô falando de livros, um monte de coisas interessantes sobre os mesmos, para você não cair nessa mesmice aí que te colocam de vários e vários livros e que acaba no final das contas você falando os mesmos assuntos que o teu amigo, que o teu vizinho, enfim, que a maioria das pessoas estão falando por aí, tudo bem? Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda, enfim, deixa seu comentário aqui embaixo para a gente poder debater um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que eu vou deixando vídeos com mais frequência aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.